Bom dia a todos. Eventos online sempre tem algum tipo de falta aí de conexão, né? Mas são 9 horas e 57, 3 minutos antecipadamente. Já vamos abrir aqui a sala para a gente começar esse evento. Mais um evento da ANEFAC. Hoje nós temos o webcast Gestão de Riscos Financeiros, Riscos de Mercado, Crédito e de Liquidez, né? Lembrando a você que você pode fazer perguntas neste evento. Na própria ferramenta tem aqui o chat, você pode fazer pergunta. Eu sempre digo o seguinte, tá? Se você ainda não colocou o seu nome na ferramenta, para que a gente identifique o seu nome quando você fizer a sua pergunta, muitas vezes pode dar lá só o nome do telefone ou o número, então você pode alterar isso e deixar o seu nome para que eu possa ler a sua pergunta, que vai ser feita ao final aqui para os nossos participantes. Mas se você não tiver com alguma dificuldade de usar a ferramenta e você não conseguir alterar aí o número do celular para o seu nome, você pode, na própria pergunta, escrever, né, ou assinar a pergunta e escrever o seu nome, que a gente vai fazer ao final do evento. Essas telas que você vê, né, é importante que a gente frise isso. As informações deste webcast, né, compartilhadas durante o webcast da KPMG são de sua responsabilidade, estando proibido fotografar, gravar, armazenar, reproduzir ou compartilhar todo o conteúdo divulgado, salvo prévio e expresso consentimento da KPMG. Bom que a gente deixe isso bem informado. É um evento online, é um evento gratuito, mas está sujeito a toda a regulação e a todo o acordo que é feito com os nossos convidados. Nem por isso, né, você pode deixar de fazer a sua participação, inclusive a sua divulgação, enviando, de repente, para alguma pessoa que você entenda ser importante assistir esse evento, e você pode, neste momento, compartilhar também para que a pessoa possa acessar este conteúdo e participar aqui com a gente do webcast Gestão de Riscos Financeiros, Riscos de Mercado, Crédito e de Liquidez. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano aqui da ANEFAC, e dou boas-vindas a vocês neste momento que chegamos às 10 horas da manhã do dia 25 de junho de 2020. Olha só, metade do ano, e que ano nós estamos vivendo, né? Bom, gerenciamento de riscos financeiros rumo ao retorno. É bom que a gente sempre pense, né, no que virá. Afinal de contas, o que aconteceu, nós já sabemos. E sempre que falamos de risco, é bom que a gente pense o que pode acontecer amanhã e nos próximos dias, não é mesmo? Bom, para conversar com a gente sobre este tema tão importante e tão relevante, neste webcast, Gerenciamento de Riscos Financeiros, está conosco aqui o André Coutinho, que é sócio-líder da KPMG América do Sul, outro sócio-líder da KPMG, o Lúcio Anacleto, o sócio-diretor Everton Vieira e o nosso amigo Rodrigo Balsi, que é diretor também da KPMG. Nesta mesma sequência que vocês enxergam na tela, eles irão trazer as suas mensagens, né? Primeiro, o André Coutinho, depois o Lúcio Anacleto, o Everton Vieira e o Rodrigo Balsi. E na sequência, ao final da fala deles, eu volto com vocês para fazer as perguntas que vocês fizeram ao longo do evento aqui no chat, na ferramenta. Lembrando sempre, identifique-se, deixe seu nome para que a gente faça a pergunta, né, da pessoa que fez a pergunta e teve a sua participação aqui. Muito bem-vindos a todos, são 10 horas e 10 horas e 1 minuto aqui, e a gente já passa a palavra para o André Coutinho já começar a sua fala. Muito bem-vindo, André Coutinho, e muito bem-vindo a todos os outros que irão falar na sequência do André Coutinho. Passo a palavra imediatamente para vocês. Muito obrigado, Emerson. Bom dia a todos. É um prazer para a KPMG participar de mais um webcast da ANEFAC, uma associação que a KPMG tem um relacionamento muito forte, a longa data, o que nos orgulha muito, né? Você falou, Emerson, né, já estamos quase na metade, mais da metade do ano, é bem próximo da metade do ano, e que ano, né, realmente tem sido bastante desafiador
para todas as empresas, para a sociedade de uma forma geral, para os governantes, quer dizer, realmente um ano bem atípico, né? Me apresentando rapidamente, André Coutinho, eu sou o líder de clientes e mercados da KPMG, também sou membro do Comitê Executivo no Brasil e na América do Sul, e tenho participado ativamente do nosso Comitê de Crises, né? Desde que foi determinado, né, na KPMG o distanciamento social, nós já acionamos o Comitê de Crise, até uma semana antes a gente já tinha também acionado, e tenho participado bastante dessas discussões. A KPMG ela tem um propósito muito forte de transformar conhecimento em valor para os nossos clientes, para as comunidades também, né? Fizemos um grande movimento aí de apoio a 41 ONGs, ajudando com alimentos, com materiais, com também alguma ajuda financeira. A gente entende que é o nosso papel na sociedade também contribuir o máximo possível. E nós temos também feito muito material, né? Um conteúdo bem interessante sobre tudo que está acontecendo agora nessa crise pandêmica e também como as empresas podem tentar atravessar essa crise. Esse slide é um slide que eu geralmente levo uma hora para explicar, eu vou falar aqui em 2 minutos. Ele tem 4 padrões de retomada, nós estudamos todos os setores e colocamos, obviamente, em 4 padrões para facilitar o entendimento. Nós temos o padrão de crescimento, temos o padrão de retorno ao normal, transformar para reemergir e reiniciar. A minha recomendação aqui, a minha sugestão, é que os senhores entrem, né, no nosso site da KPMG, tem o conteúdo detalhado para cada um desses setores que estão colocados do lado direito da tela e que traz informações sobre tendências, o que a gente imagina que vai acontecer com os setores, temas relevantes. E também, agora, desde a semana passada, nós temos um material específico sobre retorno aos escritórios, né? Acredito que todos nós estamos envolvidos de alguma forma com planejamento de retorno aos ambientes de trabalho. Não temos ainda uma data de quando isso vai acontecer, falando especificamente de KPMG, mas a gente acredita que tudo tem que estar planejado com bastante antecedência para que as coisas saiam bem, né? Nós temos, então, para finalizar, muito conteúdo no nosso site, mas também muito conteúdo nas nossas mídias sociais. Peço que vocês nos acompanhem, né? Sejam seguidores das nossas mídias, vocês vão estar atualizados sobre todos os eventos, também eventos dos nossos parceiros. E agora, falando mais especificamente desse momento de retomada dos negócios, o retorno aos ambientes de trabalho, e o que está sendo agora mais comentado, que é a questão da nova realidade, né? O novo normal. O que vai ficar de permanente dessas mudanças todas que nós vivemos, o que foi implementado como medida paliativa, e também como é que se transformam os negócios. A gente tem esse material também no nosso site, a gente convida todos vocês a nos visitarem e também estamos à disposição para qualquer informação adicional. Quero, então, agradecer mais uma vez a possibilidade da KPMG participar de um evento da ANEFAC e passo a palavra para o meu sócio, Lúcio Anacleto. Muito obrigado a todos. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem e suas famílias também, com saúde, passando por essa quarentena. Agradeço a todos os participantes aí. Eu vou fazer um bridge aqui para gestão de riscos financeiros, já pensando como um gestor de riscos, o que a gente tem que falar em primeiro lugar em relação à pandemia. A pandemia, como um gestor de riscos analisa, é um evento de baixíssima probabilidade e com um impacto bastante severo. O que nós classificamos como os famosos outliers, que ocorre de tempos em tempos, com uma periodicidade, uma frequência desconhecida, né? Quando a gente fala de gestão de riscos e gestão de riscos financeiros, bastante diferente da crise que a gente viu em 2008, que foi uma crise de liquidez gerada pelo próprio sistema financeiro. Agora a gente passa por uma crise que veio através da saúde e afeta todos os setores da economia de uma forma extrema e nunca, acho que a primeira vez que eu vejo nos meus 50 anos uma crise dessa magnitude. Nós temos um lema dentro da nossa firma que é esta frase do Winston Churchill: nunca desperdice uma boa crise. Então, aqui eu vou ser direto e factual, não vou aterrorizar nada, mas passar por aqueles pontos que nós acreditamos ser relevantes e que as companhias deveriam estar
olhando, monitorando de forma permanente. Então, 4 pontos aqui que a gente pode esperar com a crise, né? A mudança dos padrões de hábitos de demanda e consumo é algo que todo mundo vê de formas de impactos diferentes, né? Então, assim, a gente tem um nível de desemprego aumentando, uma queda no PIB estimada em 7, pode chegar a 10, e provavelmente vai ter mais distinção entre classes sociais e uma população um pouco mais pobre aí nos próximos quartos, nos próximos semestres ou até nos próximos anos, para ser mais objetivo. E aqui a pergunta é em relação ao risco de continuidade dos negócios. E continuidade dos negócios, na resposta da crise, algumas empresas já quebraram. Agora, na fase de resiliência, algumas empresas também devem fechar. Mas a gente tem que dar respostas, não apenas do ponto de vista digital, se nós estamos 100% preparados como empresas para o atendimento digital. Isso tem um impacto em toda a cadeia. A cadeia produtiva tem impacto no modelo de recompensa de vendas, de corretagem, de comissão, tem impacto na cadeia logística. Então, aqui a gente está falando de risco de continuidade. Leitura de padrões e hábitos de demanda e consumo tem a ver com risco de continuidade dos negócios. O segundo ponto, em relação ao caixa operacional, e aqui a gente acredita que vai se diferenciar os ganhadores dos perdedores, é manter um caixa robusto e sólido. Como? Você tem que avaliar todos os cenários possíveis que podem ocorrer em relação ao seu caixa, alinhado ao primeiro ponto acima. Ou seja, os padrões de retomada vão ser gradativos e quanto mais robusto e mais resiliente for o seu caixa, mais preparado você estará para a crise. Isto é mais ou menos fazendo uma analogia a quando um consultor de finanças diz que se você ficar desempregado, um executivo desempregado, você deveria ter pelo menos 10 meses de remuneração das suas despesas mensais para ter um tempo hábil para se recolocar. Nas corporações, e aí por setor e por tipo de negócio, também tem que ter esse tipo de resiliência, né? Muita eficiência de custos, gestão de folha de pagamento, de fornecedores, de infraestrutura, de tributos, para passar esse momento até a retomada total. O terceiro ponto, de modelos ágeis, flexíveis, aqui a gente está falando de uma mudança de mindset. O mindset alinhado aos objetivos da companhia é extremamente relevante. Nesse distanciamento social, a gente vai ter um impacto em cultura organizacional. E esse impacto ele pode ser muito benéfico às companhias, como também pode ser maligno às companhias. Então, uma empresa leve, que dá respostas mais rápidas, mais alinhada aos seus objetivos estratégicos, tende a ter uma maior eficiência e passar a crise de forma mais tranquila e também a retomada de forma mais tranquila. E aqui também a gente está falando de continuidade dos negócios. E a nova perspectiva de entendimento de gestão de riscos, que a gente classificou que riscos improváveis passam a ser possíveis, é que os eventos não cíclicos, de menor probabilidade e de impacto severo, passam a fazer parte da agenda, né? Então, pequenos eventos que a gente vem nos últimos anos observando, que são secas prolongadas, uma quantidade de chuvas maiores, a greve dos caminhoneiros, são riscos operacionais, eventos de riscos operacionais que não têm um impacto significativo, né? Tem probabilidade pequena, mas não tem um impacto significativo. Agora a gente está falando de eventos extremos, aqui pensando alto, um desastre natural de proporções como um tsunami, ou desastre natural como proporção de um terremoto, né? O risco cibernético
está cada vez mais em pauta, mas também aqueles eventos que podem causar danos reputacionais e fazer com que sua empresa passe por um período bastante difícil. Por exemplo, um evento que impute alguma imagem ruim em redes sociais. Tem uma série deles e a gente vai falar. Pensando do ponto de vista de gestão de riscos financeiros, a gente tem que falar um pouco do sistema financeiro nacional e como ele está reagindo a esse momento da crise, né? Então, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central têm adotado medidas para promover o bom funcionamento do mercado de forma geral, né? Então, aí a gente vê uma série de medidas, desde a redução de depósito compulsório, crédito folha de pagamento, empréstimo para as instituições financeiras, a dispensa de provisão para as instituições financeiras para alguns casos, fintech emitindo cartões, financeiras emitindo CDBs, o próprio Banco Central atuando no mercado secundário. Existe uma série de medidas com o objetivo de dar liquidez e manter o mercado capitalizado. O sistema financeiro nacional, de forma geral e no momento, é um sistema financeiro forte, sólido e resiliente. Ele passa por um momento de transformação bastante significativo. Acho que nos próximos 3 anos a gente vai ter uma mudança aí, uma transformação que era prevista para 10, eu acho que deve ocorrer em 3 anos, né? Então a gente vê uma série de novas instituições financeiras. Hoje tem em torno de 1.700, 10% são bancos. Temos uma série de novos entrantes, né? Então, as instituições de pagamentos, peer-to-peer, outros modelos estão sendo estruturados com o objetivo da competitividade ao sistema financeiro. Isso traz mais riscos, mas tem mais riscos, tem mais benefícios também. Então, a gente vai ter provavelmente uma flexibilização de regulamentação, mas vai ampliar as possibilidades de crédito. Até o momento, a gente tem observado os efeitos, né, efeitos positivos. Então, tem aumentado as concessões de crédito, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, a própria queda da taxa básica de juros, né, a ajuda dos bancos públicos, o caso do BNDES aos setores, e vários programas para pequenos, médios, microempresas e outros mais, e com um impacto esperado aí de mais de 1 trilhão, 1,2 trilhões de reais. Do ponto de vista de gestão de risco financeiro, existe uma experiência muito grande dentro do próprio sistema financeiro nacional, e para dar um pouco dessa vertente às companhias, a gente vai falar agora quais são os pontos e os desafios de gestão de risco de liquidez, e o Everton vai dar aqui um pouco desse panorama em relação às empresas. Vamos lá. Obrigado, Lúcio. Obrigado a todos novamente pela oportunidade, pela atenção aqui de participar com vocês desse seminário. Eu acho que, como o Lúcio colocou, a gente está vivendo um momento quase que sem paralelo, né? A gente nunca teve algumas experiências recentes relacionadas a algumas crises um pouco mais setoriais, mas nesse volume, com essa abrangência, com essa restrição de capital, de transações comerciais, de movimentação de pessoas, de todo o ciclo de geração de valor econômico, acho que é um momento sem paralelo e sem precedentes da história recente. Quando a gente parte um pouco para olhar especificamente o risco de liquidez, a gente está trazendo aqui alguns pontos para a gente abordar com vocês e pensar em conjunto, mas claramente a gente não tem, como o Lúcio bem colocou, a gente não tem uma fórmula pronta, né, que seja aplicável a todo mundo. Acho que a gente tem diversos setores com impactos diferentes, diversas empresas capitalizadas ou não com impactos diferentes, inclusive por regiões no Brasil. Hoje, quando a gente olha a região sul, tem um nível de atividade econômica, tem um nível de restrição de movimentação de pessoas muito menor do que a região sudeste e a região nordeste, por exemplo. Então, esse momento conturbado que a gente está vivendo, ele demanda, inclusive, uma avaliação setorial e geográfica bastante detalhada.
Acho que um primeiro ponto que a gente precisa abordar, a gente traz a questão do monitoramento constante de caixa e das projeções. Acho que um pouco do que o Lúcio falou. Acho que o momento agora, e o que a gente vem observando de boas práticas dessas empresas que vêm conseguindo transitar de uma forma menos penosa, menos onerosa nesse momento, é de fato um acompanhamento diário constante de caixa. E como que isso é feito? Isso não é feito pela área de finanças isolada dentro de uma sala, criando cenários no Excel. É de fato entendendo o negócio, conversando com o comercial, conversando com as áreas de negócio da instituição, para entender de fato quais são as expectativas, seja comerciais, de crédito, que a gente vai falar daqui a pouco, para de fato, de posse de todo esse arcabouço de informações consolidadas e tratadas dentro da instituição, conseguir de fato realizar projeções que sejam assertivas, né? Ou seja, não é aquela projeção que a gente realiza ali a 4, 5 pessoas dentro da área de finanças, demonstra, segue toda uma estratégia de captação, de otimização, de utilização, e depois a gente acaba não conseguindo, de fato, um descolamento muito grande do real. Ou seja, aqui de fato tem um trabalho de organização interna, de uma governança interna para a gente ter esse monitoramento muito atrelado a todas as áreas, ou seja, de fato, qual que é a minha posição atual, uma avaliação individualizada por segmentos dentro da empresa, por setores, eventualmente, segregar o portfólio, a operação da instituição por setores e por negócios, de forma que a gente tenha, de fato, essas projeções bastante atualizadas. E um ponto bastante importante aqui, que muitas vezes a gente não observava com bastante tempestividade, mas que, dado o momento atual, é bastante importante, é a questão do teste de estresse, né? Ou seja, a gente não está claramente no momento normal, a gente tem uma percepção de que a gente tende a ter passado pelas etapas mais restritivas, vamos assim dizer, dado já algumas regiões estarem caminhando por um momento aí de uma menor quantidade de restrição, menor volume de restrição, mas a gente precisa considerar cenários e a gente tem aí diariamente atualizações. Amanhã a gente tende a ter aqui algum tipo de sinalização sobre as próximas semanas aqui na região da capital de São Paulo. Cada estado está trabalhando de acordo com a sua condição ali de atendimento de saúde, ou seja, tudo isso impacta esse gerenciamento da liquidez. Aqui o ponto principal é monitoramento constante, teste de estresse alinhado com toda a instituição. Um segundo ponto bastante importante, que aí vem um pouco, eu acho que ainda no slide anterior, Balsa, acho que um outro ponto bastante importante que a gente gostaria de repassar rapidamente é a questão da reavaliação de projetos. Acho que a gente está vivendo um momento de sobrevivência, isso é bastante importante, bastante claro, é o driver principal, é o objetivo principal do momento atual, mas acho que tem uma questão também de a gente avaliar de uma forma geral o que é importante, o que é urgente, o que é necessário. Ou seja, a gente já vem começando a observar algumas instituições que, por estarem bem capitalizadas, por alguma estratégia de priorização, já passando por esse momento e plantando aí alguns benefícios a longo prazo. A gente viu ontem uma entrevista de um CEO de uma grande varejista aqui a nível nacional, que já sinalizou que as vendas de maio, mesmo com toda a restrição de movimentação, com diversas lojas fechadas, já tiveram um crescimento em relação às vendas de maio do ano passado. E por que disso? Porque fez quase que um movimento, ali, um nível de investimento dentro do que foi possível, de uma estratégia comercial, também de sobrevivência, mas por uma transformação organizacional e uma transformação digital, uma priorização dos canais de venda digitais. Ou seja, um setor, eu acho que o setor varejista ele ilustra muito isso. Ele foi bastante afetado no primeiro momento, mas boa parte do setor, e aí quando a gente, obviamente, a gente pensa nos maiores players, né, o pequeno player ainda não tem essa capilaridade de canais, mas ele conseguiu, através de uma repriorização ali de investimento, já canalizar os seus recursos ou estratégia para um canal digital, que tende a ser um canal bastante importante nos próximos anos. Um outro item, para a gente concluir um pouco essa parte de risco de liquidez, que a gente vem observando também uma avaliação da estrutura de capital. Ou seja, a gente vê boa parte das empresas hoje tendo aporte de capital próprio, ou seja, dos seus acionistas, no caso de empresas capital aberto, diretamente dos seus acionistas, algumas de capital aberto, né, fechada, desculpa, dos seus acionistas, capital aberto tendo algum tipo de follow-on, emissões secundárias agora no mercado via mercado de capitais. Então, é um movimento também que
dado toda a questão ali do risco, que muitas vezes a gente cessa alguma linha específica de crédito, reavaliar a estrutura de capital para ver se os sócios têm condições de realizar um aporte nesse momento, para ter, de fato, um colchão ali de segurança, ou, em alguns casos, uma reorganização da sua estrutura de capital, ou seja, algumas entidades que usavam muito o capital ali de curto prazo, que, via de regra, ele é mais caro, alterando um pouco a sua estrutura de financiamento, observando umas dívidas de longo prazo com algum tipo de garantia atrelada, ou seja, de forma a ter um colchão de liquidez, um colchão de segurança e também ter algum tipo ali de redução de custo dado atrelar alguma garantia ou dos acionistas ou da própria empresa, como imóvel ou alguma coisa do tipo. Então, acho que aqui o ponto de fato, a gente não tem um ponto, uma fórmula que seja aplicável para todo mundo, depende muito do momento, da situação, do setor, da região que a instituição atua, mas acho que esses pontos principais, em conjunto com uma reorganização ali da governança, para a gente ter cada vez mais informações tempestivas, ágeis, acho que hoje um dos grandes desafios que a gente tem quando a gente observa a liquidez é a tomada de decisão, ela é realizada em cima de informações desatualizadas, ou seja, até eu ter todo esse panorama, essas projeções, testes de liquidez, de estresse, de liquidez por consequência, alinhados de fato com todas as áreas de negócios importantes para a gente ter essa visão consolidada, a gente demora alguns dias e a tomada de decisão ela já é feita com informações defasadas. Então, nesse momento crítico que a gente está vivendo, nesse momento excêntrico que a gente está vivendo, isso é bastante importante, essa reorganização e quase que criar ali o que a gente chama de salas de guerra, de fato, olhar de manhã e olhar no final do dia, pelo menos para a gente ter aí um panorama de liquidez e bastante efetivo e bastante assertivo. Avançando um pouquinho para aspecto de crédito, que eu acho que está bastante relacionado a isso, é um ponto bastante importante, ou seja, não adianta a gente ter um esforço comercial de liquidez ou não avaliar ali a questão do crédito dessas contrapartes, e por consequência eu vou ter um problema, além de resultado, um problema de liquidez muito grande de realizar uma venda, ter todo o custo, todo o esforço e não ter o recebimento. O que a gente vem observando no mercado de uma forma geral? Acho que as empresas que aderiram ao CPC 48 de uma forma bastante estruturada, e a FRS 9 há 2 anos atrás, já tem quase um caminho aqui do que boa parte do que a gestão precisa acompanhar e refletir para ter uma gestão de crédito e, por consequência, uma PDD bastante assertiva e bastante estruturada. Acho que o primeiro ponto que a gente vem observando é, de fato, conhecer a carteira. Num momento desse, você precisa segmentar, no mínimo, aquilo que é os seus clientes contrapartes relevantes, ou seja, aqueles clientes que têm um impacto bastante substancial no teu negócio, ou seja, se tiver algum tipo de default, algum tipo de postergação, o impacto é bastante significativo. Esses, de fato, a gente precisa acompanhar numa ótica individualizada, ou seja, não posso tratar ele de uma forma mais coletiva, olhe individualmente, acompanhe, ou seja por contato, seja por informações financeiras, seja por acompanhamento de notícias na imprensa, fazer um acompanhamento de fato bastante tempestivo. Todos aqueles que, obviamente, a gente não consegue acompanhar milhares nesse nível, né, de granularidade, a gente segmentar por região, por porte. Então, a gente estava assessorando uma instituição um tempo atrás que criou um modelo que ela segmentou por porte e por região. Ou seja, ela cria radares de monitoramento para observar que, de fato, um cliente de uma região, um cliente de pequeno porte, de uma região que está com uma situação de limitação de trânsito e de quarentena bastante restritiva, ela vai ter um impacto bastante maior do que um outro cliente de um porte um pouco maior que está numa região sul, por exemplo, que já está com boa parte da sua atividade econômica restaurada e normalizada. Então, esse ponto de você segmentar a tua carteira e criar a tua estratégia de monitoramento de acordo com o perfil, com a importância, com a relevância, com a situação, a região de cada um, é bastante importante. A gente sabe que dá trabalho, é de fato um trabalho que tem que ser realizado muito rapidamente para gerir de fato os limites, os prazos, as negociações que são dadas, para eventualmente também direcionar algumas estratégias comerciais de desconto, para de fato conectar ali com a gestão da liquidez, mas são itens assim de uma forma mais estruturais que a gente vê uma importância bastante significativa. Um outro item bastante importante é a questão do aumento significativo ali no risco. A gente vê, via de regra, ainda uma visão de que as instituições capturam somente quando tem atraso, ou seja, num ambiente normal, eu espero, a partir de determinado momento de atraso, aquilo caracteriza um risco, starta algum tipo de gatilho para ter algum mitigador de exposição futura. No momento atual, a gente claramente não pode esperar
ter 30, 40 dias de atraso para começar a ter essas ações. Ou seja, a gente precisa monitorar, e a gente está sendo bombardeado de notícias todos os dias, né, com relação a comportamento de setor, situação restritiva de alguma parte aqui do Brasil e também das empresas de uma forma geral, e a gente precisa de fato ter esse acompanhamento, esse monitoramento para de fato, além da questão de grupos, né, de risco, de porte, de contrapartes, a gente ter esses gatilhos aí para criar ali as estratégias de uma forma bastante tempestiva de restrição de linha, de prazo ou de qualquer coisa do tipo. E isso está muito conectado ali com o penúltimo ponto que a gente vai abordar, que é a projeção econômica. Aqui, eu acho que o ponto é avaliar de fato o teu negócio, a composição dos teus clientes, eventualmente alguns clientes ou grupos de clientes, eles vão ter um impacto por conta de projeção econômica, ter um impacto mais significativo na performance do negócio futuro, seja por alguma questão de inflação, de taxa de câmbio, de desemprego, algo do tipo, é segmentar de fato esse teu portfólio de clientes olhando esses horizontes de medidas aí prospectivas e cenários prospectivos. A gente sabe que isso é difícil, isso exige uma modelagem um pouco mais moderna, mais complexa, de você ter, de fato, entender e conseguir relacionar qual de clientes meus, quais portfólios de negócio tem um impacto, por exemplo, por crescimento do PIB, vai ter um impacto por conta de meus clientes vão ter algum tipo de restrição de capacidade de pagamento, mas é o que a gente entende aqui como um item de boa prática para a gente ter, de fato, não olhar somente o passado e o presente, né, como a gente está ali no dia a dia, mas também já considerando projeções econômicas e cenários prospectivos, a gente ter a agregação para a nossa medida aqui de gerenciamento de risco, que, por consequência, a gente vai chegar ali nas divulgações, tanto para o mercado, né? O mercado vem bastante ansioso, tanto o mercado externo como aqui o público interno como o público externo, os acionistas, a alta administração, querendo entender de fato como que toda essa estratégia de gerenciamento ela vai direcionar ali por uma informação de gestão bastante efetiva, como também as questões regulatórias que a gente tem, principalmente para as empresas de capital aberto que divulgaram agora para a database de março e agora já tem que divulgar para a database de junho. Então, o ponto principal aqui, pessoal, eu acho que é a gente observar, de fato, características da carteira, segmentar essas carteiras, acho que de uma forma mais ampla, em clientes que eu vou avaliar de forma bastante assertiva no nível individual, aqueles que eu vou clusterizar, vou agrupar por grupos, e esses grupos considerando portfólio de clientes, setor de atuação, região de atuação, acho que é um ponto bastante importante no momento atual, e com base em tudo isso, calibrar e atualizar, deixar cada vez mais tempestivo esses gatilhos para identificar os aumentos no risco, que vão demandar alguma ação mais tempestiva de gestão, e também as projeções econômicas, né? A gente teve recentemente, como o Lúcio colocou, um crescimento ali da expectativa de diminuição do PIB, né? Passando para 6,5%, informado pelo Banco Central no começo desse ano. Fatalmente, algumas empresas vão sofrer mais por conta disso, principalmente por questão de região, de atuação. Então, são itens que cada vez mais a gente não pode olhar só o momento atual, mas olhar também o futuro. A gente sabe que é uma modelagem complexa, que é uma modelagem bastante trabalhosa de ser colocada, mas acho que o ponto principal aqui é a gente começar a ter ação inicial, começar a estruturar isso para, de fato, risco de crédito em conjunto com risco de liquidez, a gente conseguir, de fato, criar uma perspectiva aí de diminuição dos impactos de liquidez e de geração de caixa das instituições, que é o ponto principal aqui nesse momento. Agora, acho que a gente vai passar para risco de mercado junto com o Rodrigo Balsa. Obrigado, Everton. Eu acho que aqui em vários momentos, né, não só no momento que você estava comentando sobre risco de liquidez, risco de crédito, mas também anteriormente, quando o Lúcio Anacleto ele abordou a questão de eventos extremos, né, a gente entra em risco de mercado. E a gente observou muito essa sensibilidade, por exemplo, da experiência que a gente teve na Bolsa de Valores, né? Acho que é uma coisa que sai em todos os jornais, aparece aí, fica uma coisa que a gente consegue, né, tangibilizar, né, que entre o período de março e ali a maio a gente viu uma sequência dos famosos circuit breaks, né? Ou seja, volatilidade de mercado acontecendo. E quando a gente fala de volatilidade, a gente está falando sempre em relação a 3 riscos básicos de mercado, né, que é o risco de preços, né, como por exemplo o preço das ações, o preço das commodities. A gente está falando do risco de juros e
risco de câmbio, né? Risco de câmbio é aquela coisa, né? Quando a gente sofreu bastante com a volatilidade do risco de câmbio e a gente percebe agora, quando a gente está tendo forte oscilação de uma variável de risco de mercado, como, por exemplo, é o risco de câmbio, teve petróleo também, que é o risco de preço da commodity, né? Gera aí o debate sobre a implementação de algum esquema de proteção, né? Ou seja, como aproveitar as ferramentas de gerenciamento de riscos, né, para tornar elas realmente úteis, né? E uma dessas ferramentas está relacionada com hedging solutions, né? Que é estratégias que vão desde do momento que você determina uma avaliação para hedge econômico, para proteger essa variável de mercado, né? Essa oscilação, um risco indesejado, e também, por que não falar, do hedge accounting, que é quando você implementa aí sistemas de proteção com estratégias econômicas, mas também para evitar descasamento na contabilidade, né, impactos indesejáveis no resultado, trazendo aí um pouquinho mais a realidade econômica para dentro do balanço das empresas, que foi o grande discurso, né, do IASB lá em 2007, 2008, quando tudo isso começou, né? A primeira foi das crises mais recentes, né? A gente teve essa experiência em 2007, 2008, que levou, né, à formulação da IFRS 9, da norma de instrumentos financeiros, que rege um pouco essa linha de raciocínio, né, de como trazer a realidade econômica para dentro das empresas. Então, esse tema volatilidade, ele, quando a gente fala de risco de mercado, é um item, um tópico muito importante. Outra questão também que eu acho que, e aí eu vou no discurso também sempre de aprendizado, né, do que a gente observou de experiência e quais são esses elementos que a gente sempre coloca como grandes ingredientes de risco de mercado entre exposição, né, porque é uma reação natural, especialmente olhando do ponto de vista das instituições financeiras, dos bancos, seria diminuir, né, reduzir um pouquinho as exposições em função também de exigência de capital. É uma redução, e quando acontece isso de fato, você afeta também o sistema, né, o macroambiente, em função de impactos em outros riscos financeiros, como o de liquidez, que o Everton acabou de explicar, né? Ou seja, você tem menos volume de negociações no mercado, né, de uma forma geral, menos dinheiro também circulando, e aí você afeta um pouquinho isso. Então, assim, eu acho que é um grande aprendizado para tratar e endereçar na política de gerenciamento de risco e nas estratégias das empresas, como lidar, né, com as exposições e níveis de alavancagem, né? Porque algumas empresas possuem como essência, né, tipo do negócio, dependendo da estratégia da empresa e do setor também, níveis de alavancagem determinados. Não tem problema nenhum a empresa operar menos ou mais alavancada, vai depender da natureza. Porém, a política de gerenciamento de risco, ela precisa sensibilizar um pouquinho isso, porque se você tem um endividamento muito grande, além do risco de juros, você pode estar exposto a um risco de câmbio, que é um exemplo de um empréstimo denominado em moeda estrangeira, e aí você às vezes não deveria estar tomando esse risco de cambiar. Você foi procurar aquele empréstimo simplesmente porque uma taxa era mais agradável, o custo da operação era mais agradável do que de repente contratar na esfera local. Existem várias questões, mas tudo isso agora eu acho que é um grande aprendizado para a gente tentar avaliar dentro da política de gerenciamento de risco a melhor forma de conduzir esse tipo de estratégia e também os mitigadores, né? Porque você não pode ficar exposto a um risco que não faz parte do core da empresa, né? E aí, a gente entra também nessa questão de desalavancagem que a gente observou muito como reação em cascata no mercado, né? Com política de stop loss, né? Aí a gente vai não só para bancos, né? Mas empresas que têm tesourarias muito sofisticadas ou que tinham exposições associadas a operações com derivativos e que estavam com métricas descalibradas, tiveram aí, de repente, algumas cláusulas contratuais, como as famosas cláusulas de barreira, né, os caps, os floors que botam alguns contratos, e políticas de stop loss associadas também a isso, né, que se você puxa o trigger de todas as empresas de uma vez só, acaba gerando um efeito cascata no mercado também, foi o que a gente observou. E aí a gente não foi só nas empresas, foi fundos de investimento. O fundo de investimento acaba puxando muito isso e acaba amplificando um evento de estresse, né? O efeito de um fator isolado, né? De um risco que acontece, na verdade, quando eu falo muito que a gente está no worst case cenário, né, no pior cenário possível, naquele teste de cenários que a gente faz avaliação de sensibilidade, a gente está sempre falando de, vamos testar uma sensibilidade
para tentar verificar quanto que determinada variável de risco de mercado seria sensibilizada em função de cenário extremo. E a gente está passando pelo cenário extremo, né? A gente tem problema questões de debate na política, questões de volatilidade no próprio câmbio, questões de volatilidade em preços. Então, é um momento rico para debate de aprendizados, né? que a gente vivenciou agora, e tentar incorporar esses elementos na política de gerenciamento de risco, né? A sensibilidade, por exemplo, ela acabava muitas das vezes para muitas empresas ficando só famoso para inglês ver, né? Porque bota lá o quadrinho de análise de sensibilidade e às vezes ele não tinha um motivo muito aparente e consistente com a estratégia da empresa em termos de gerenciamento de risco. Então, acho que um evento de estresse como esse talvez leva a crer que você tem uma ferramenta de sensibilidade não só para divulgar a nota explicativa, mas para você usar na sua rotina de gerenciamento de risco, ela é extremamente importante, né? E algumas empresas, às vezes, não adotam, né? Não utilizam métricas adequadas ou um estudo adequado para a divulgação de uma análise de sensibilidade, uma simples análise de sensibilidade, porque não faz parte da rotina dela ter uma métrica dessa para gerenciamento de risco. O que a gente pede é que faça o contrário, não é botar na divulgação uma avaliação de sensibilidade, por exemplo, de uma variável de risco do mercado, para depois incorporar na política de gerenciamento de risco. É o contrário, né? Ela precisa nascer na essência econômica da necessidade de gerenciamento de risco para dali ser expurgada e virar uma divulgação, né? Então, é o momento que a gente tem para fazer um teste de aderência, para saber se funcionou ou não as nossas estratégias de gerenciamento de risco e ferramentas como é a utilização de sensibilidade. Ela precisa ter uma utilidade, né? Eu acho que é uma forma da gente resgatar a utilidade da ferramenta de avaliação chamada análise de sensibilidade. Ela é muito importante, né? E, novamente, né, quando a gente discute muito sobre casos extremos, eventos extremos, o worst case cenário, que é conhecido como a métrica de avaliação de sensibilidade, e a gente está exatamente nele, né? Um caso que raramente a gente espera que vai acontecer, ou aconteça de 100 em 100 anos. Uma pandemia como essa, né? Eu vi uma vez, até há pouco tempo, foi publicado uma matéria de jornal, Armínio comentando, Armínio Fraga, putz, vai passar de repente 100 anos e não acontece uma pandemia como essa. Mas é verdade, né? A gente não tem controle. Pode ser que seja uma coisa corriqueira, né? Acho que dessa nova realidade muita coisa vai mudar em termos de comportamento, em termos de como o mercado vai reagir no dia a dia, né? Por exemplo, até o mercado imobiliário pode ser afetado, um montão de coisa que a gente discute como efeito cascata desse comportamental. Mas, enfim, quando analisado o efeito da variável, do risco isolado, isso aí pode passar 100, 200 anos sem acontecer de novo, mas a gente tem que estar sempre fazendo uma avaliação de sensibilidade, análise de eventos extremos, incorporando isso na avaliação. E aí, por fim, você acaba incorporando também esse tipo de elemento na hora de fazer o pricing, né? A precificação dos seus ativos. Porque a precificação, quando a gente ignora um evento, por exemplo, um input relacionado a risco de liquidez, um input relacionado a risco de crédito, um input relacionado a evento extremo, e a gente olha puramente para risco de mercado, a gente acaba isolando a propriedade que ele tem de relação de negociação, por exemplo, né? Um ativo que é altamente negociado em bolsa, né, que é super líquido, ele não pode ter mesma dinâmica de preço de um ativo que tem as mesmas propriedades, mas não é negociado. Então, ele tem um risco de liquidez inerente. E a questão também de avaliação das variáveis não observáveis de mercado, né? Quando a gente precisa de maior julgamento para a determinação de preço. Algumas operações com derivativos, por exemplo, elas precisam de maior julgamento na determinação da avaliação daquela variável. A gente percebe muitos casos aí, agora cresceu muito, por exemplo, tem aumentado muito a questão de trading de energia, né, comercialização de derivativos de energia, onde a gente tem muitos elementos que não são observáveis, né, para você determinar um preço. Então, quanto mais a gente está incorporando variáveis, eventos extremos, condições que fogem até da própria risco de mercado. Acho que comercialização de energia é um exemplo clássico, porque você tem aí a questão de choveu mais, choveu menos, altera o preço. Então, isso tudo precisa ser considerado e é uma forma também de resgatar, né, como um aprendizado, as políticas de gerenciamento de risco e políticas que vão entrar ali no seu manual de precificação, né? Especialmente as empresas que têm tesourarias sofisticadas ou que operam bastante com
com derivativos, ou que tem algumas estratégias que utilizam bastante desses recursos, né? E aí eu acho que acaba tendo assim como um entregável desse brainstorm todo que a gente está tendo, de toda essa discussão sobre gerenciamento de risco propriamente dito, é a questão de governança, né? Porque a gente tem um aprendizado sobre risco de crédito, liquidez e mercado, mas também de como endereçar nos frameworks, né, no próprio dia a dia das empresas, em termos de organização, parte de controle interno e como elas estão fazendo esse processo de calibragem e releitura dos processos, né? Porque assim, a política de gerenciamento de risco, ela não é estática, né? Ela é dividida em 3 momentos. Você tem um antes, né? Ou seja, no momento que você está lá no planejamento da política de gerenciamento de risco, e você tenta assumir alguns cenários, algumas questões que podem acontecer no futuro. Isso serve não só para riscos financeiros, mas para outros riscos, como os de operações, enfim. Então você faz isso. Aí você tem o durante, que é o momento de fazer o teste de aderência, né? Quando você está no momento do evento extremo ou de um evento de estresse, você tem a chance ali de fazer um teste de aderência e recalibrar os seus modelos, né? E para isso também, volto a dizer sobre a análise de sensibilidade, como ela é importante para você sobreviver bem nesse período que é o durante, né? O pós-crise, quando você passa por ela, é o que você vai ver de consequência, se você foi bem ou não. Muitas empresas, como o Lúcio comentou no início do nosso webcast, muitas empresas acabam quebrando, né? Muitas empresas acabam tendo problema substancial de para conseguir se manter viva no longo prazo, né? Então, essa releitura, revisitar as políticas de gerenciamento de risco, governança, qualidade de como a gente conduz essas ferramentas, serão temas importantes nesse processo de aprendizado, tá? Aí, o que a gente percebe aqui do risco de liquidez que o Everton comentou um pouquinho? Amadurecimento, né? Amadurecer os processos, a questão da resiliência de caixa, né? Uma empresa que tem caixa no momento de estresse, ela tem a capacidade e a habilidade de repente, aproveitar uma oportunidade, né? Ela tem caixa, fôlego financeiro, então, de repente, ela tem uma grande oportunidade de fazer uma fusão, aquisição, ou, de repente, montar uma estratégia setorial, alguma coisa nesse sentido. Então, é importante que tenha esse amadurecimento do seguinte aspecto, né? É importante você ter uma estrutura de caixa saudável, inclusive para um evento extremo, inclusive para aproveitar oportunidades, né? O Lúcio comentou no início dessa jornada que a gente está apresentando sobre a frase do Churchill, né, de aproveitar, de passar por uma crise, mas olhar a crise também como uma chance de oportunidade. Eu acho que tem um pouquinho de utilização de ferramental para você poder aproveitar essa oportunidade. Não adianta nada a oportunidade aparecer e você não está preparado para ela. E no risco de liquidez, quando a gente observa drenagem de recursos, né, capacidade de honrar compromissos de longo prazo, né, o fluxo de vencimento contratual dos seus passivos financeiros, ou então uma redução de volume de negociação, se você não tiver caixa, talvez aproveite essa oportunidade. Isso aí é um forte indicador de amadurecimento, que eu acho que todo mundo está aprendendo um pouquinho também, e aprendendo na prática, né, vivenciando essa questão. O risco de crédito que o Everton comentou, né, eu acho que como um ponto importante que a gente precisa sair daqui com isso na cabeça, talvez seja essa questão de utilização das informações prospectivas, dados macroeconômicos, como a gente incorpora isso, né, nos nossos modelos. E mais, foi comentado aqui sobre medidas do governo, do Banco Central, para, de repente, melhorar um setor ou outro, ou alimentar caixa, alimentar fluxos de negociação. Avaliar também como medidas de governo e Banco Central, de repente, melhoram uma situação de risco de crédito que você tenha. Quando a gente está falando de risco de crédito, é inadimplência, simplesmente o caso do cara pagar ou não a gente, ter essa capacidade. Então, ter elementos que gerem blindagem de cenários para risco de crédito são importantes. A gente está falando de garantias, a gente está falando também de estratégia na diluição de portfólio, né? Ou seja, não ter avaliação de concentração de contrapartes. A gente está falando de estratégia para você monitorar o prazo de seus recebíveis também. De repente, o contas a receber, que está exposto a um pool de players, de repente, se você analisar qual é o fluxo de recebimento do seu contas a receber, você pode determinar uma política para que seja favorável à conversão de caixa. Isso pode te ajudar em um momento de crise. Então, são esses elementos, essas estratégias que a gente pode utilizar, né? No risco de mercado,
que eu bem falei, do aprendizado também, de incorporação de evento extremo, na reavaliação de processo de gerenciamento de risco das variáveis como câmbio e preço. Eu destaquei bastante câmbio e preço do petróleo. O câmbio, realmente, eu acho que tem bastante gente comentando no mercado, bastante gente veio procurar a gente para discutir risco de câmbio, e acho que é um grande case, é uma grande chance, né, de repente, amadurecer alguns processos internos das empresas. Quem nunca, de repente, parou para pensar em como fazer uma gestão de risco num cenário de estresse para risco cambial, eu acho que é um momento da gente não cometer o erro mais de uma vez. Então, pode. E as políticas de gerenciamento de risco são assim, né? Elas existem, mas elas não são fixadas, elas estão sempre em processo evolutivo. Até porque a gente tem choque tecnológico, por exemplo, né? Coisas novas acontecem, a gente precisa rapidamente se adequar e amadurecer esses processos. E aí eu vou falar um pouquinho das publicações recentes que a gente teve, né? Então a gente publicou um material recentemente sobre gestão de risco nos bancos. Anteriormente a gente também falou, acho que o Everton apresentou em um slide, uma publicação que a gente teve no Valor Econômico falando sobre instrumentos financeiros, algumas questões relacionadas a coronavírus, e essa publicação de bancos aqui, ela é focada para coronavírus também, ou seja, o que você tem de impacto relacionado a isso e também o que você pode coletar de input, de aprendizado para outros eventos extremos que você tem possa ter lá na frente, né? O material de gerenciamento de risco focado para Hedging Solutions também, excelente material, porque tem muita coisa para explorar nesse tema de Hedging Solutions. A questão de impactos e respostas a efeitos de Covid também é uma publicação bem interessante. A gente tem sobre visão setorial e publicação relacionada a TPRM, que é o Third Party Risk Management. Então, assim, bastante material. Deixamos aí também o link do nosso portal, né, para que você possa explorar bastante esse conteúdo. E a KPMG está aqui também para ajudar, né? Ajudar, a gente está aberto para receber comentários, e não à toa, eu acho que agora, inclusive, é um ótimo momento para chamar para algumas perguntas, né? Tentar verificar aí alguns inputs, a experiência de vocês, ou alguma colocação para aproveitar esses últimos, a gente tem aqui 12 minutinhos, né, de bate-papo. Vamos aproveitar então um pouquinho aqui para abrir para perguntas. Muito bem, obrigado, Valci, obrigado a todos aí, Lúcio, né, o Everton, pelas colocações. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, mas antes de passar para essas perguntas, tem essa fala, né, do Churchill, acho que vocês foram muito felizes de trazê-lo aqui, porque, de fato, a gente, quando fala de crise, a gente já fica muito preocupado, né? E qual que é o impacto que vai acontecer, e às vezes até acaba esquecendo de olhar que também existe possibilidade de oportunidades na crise, né? Algumas perguntas vieram, e eu tenho uma frase também quando eu falo de risco, que é uma frase do Peter Drucker, né, que ele diz que existe o risco que você tem que evitar e o risco que você deve correr, né? Acho que a grande dificuldade que nós temos é saber distinguir quando eles aparecem, né? Qual que você, de fato, capitaliza e qual que você tenta mitigar ao máximo, né? Mas algumas perguntas que apareceram aqui, elas têm muito a ver, assim, com o que eu pago primeiro, se fornecedor, se tributos, se salários, são coisas muito específicas. E alguns se aplica, né, para os inadimplentes, você aplica a lei da mediação e arbitragem, ou você protesta, enfim, são coisas, acho que, mais técnicas. Mas acho que elas podem, de alguma forma, ser elucidadas com uma pergunta que eu vou endereçar para o Anacleto, que é o seguinte, né? Quais são as principais recomendações relacionadas à gestão para alívio na pressão do caixa operacional das companhias? E aí eu emendo um pouquinho, porque surgiu isso também, né? E aquelas empresas que já estão com dificuldade de caixa, né? Muitas das pequenas e médias empresas. O que a gente pode dizer para este público? Legal, Emerson. Eu percebi também, estava aqui lendo as perguntas, está muito relacionada à questão do caixa, né? Que é realmente um tema crítico. E a gente... Anacleto, ficou sem som, Anacleto. Eu acho que está no mudo, Lúcio. Agora tá me ouvindo? Isso. Desculpa.
Eu não sei de onde que eu parei aqui no mute. O ponto é o seguinte, quando a gente falou de robustez e solidez do caixa, dessa importância, e isso vai determinar ganhadores de perdedores, eu usei esse termo, eu estou falando aqui da gente ter um colchão mínimo para que você possa operar de forma tranquila durante esse momento de crise. Então, vamos dividir em dois, né? Quando você tem necessidade de caixa para operar nos próximos meses e você não tem um caixa tão robusto, a primeira coisa, obviamente, é avaliar todas as suas fontes possíveis de tomada de dinheiro. Então, você pode fazer uma tomada via equity ou você pode fazer uma tomada via debt, né? via dívidas. Obviamente, via equity, você vai ter que ter a capacidade de fazer, no caso de empresas maiores, um IPO, ou, em caso de empresas com menor porte, encontrar um sócio ou fazer uma aliança, algo que permita fazer injeção de caixa dentro da empresa. E quando a gente está falando de estrutura de dívidas, e aí tem vários mecanismos de estrutura de dívidas, né? A gente tem sempre um comportamento de, como empresários, isso é muito comum, né? De que a gente não preserva o relacionamento de forma tão saudável com as instituições financeiras. As instituições financeiras têm um papel que vale relembrar, elas não são entidades, elas são entidades como qualquer outra empresa, com fins lucrativos. Ela vai emprestar primeiramente para aquelas empresas que têm menor risco e vai se circundar de mitigadores de risco para aquelas empresas com menos capacidade de honrar suas dívidas e com menos garantias. Daí vem a importância do relacionamento com as instituições financeiras, da importância de ter garantias que possam fazer jus ao empréstimo ou aquele saldo que você quer tomar ao longo do tempo. E aí, diversas maneiras, estou falando de garantias desde patrimoniais até recebíveis, fluxo de caixa, tem uma série de estruturas. Então, a tomada de recursos ela tem que ser num limite que ela te permita um colchão para a atividade operacional. A atividade operacional, e aí emendando com a questão de o que paga primeiro, toda crise você tem que colocar uma lista de prioridades de pagamentos que vai em linha com a operação. Então, assim, o que põe mais em risco a operação? Né? O que é possível prolongar os pagamentos de forma que não exista uma pressão em cima do caixa. Né? E, volto a dizer, as fontes de financiamento, ela começa desde o relacionamento com o seu banco de longa data, os bancos privados, passa pelos bancos públicos, passa pelos programas do governo, passa pela ajuda das associações, das federações, de se agrupar e fazer algo em prol do setor. Então, assim, essa análise ela é bastante ampla, porque ela tem que olhar o setor, ela tem que olhar capacidade de honra de dívida de longo prazo. E a gente bateu muito na tecla aqui, principalmente o Everton e o Alce, muito na questão da gestão do descasamento de ativos e passivos e na gestão financeira, olhando a longo prazo. Né? Então, acho que eu tentei aqui resumir, mas é dessa forma. Você tem que procurar, sim, manter um colchão. O colchão ele é relevante, porque ele pode te salvar numa determinada um movimento atípico que você vai ter no seu cenário daqui para frente. Né? A empresa pode estar prevendo uma queda de 10% nas vendas no terceiro trimestre, e se essa queda for de 30%. Tá? Se a gente tiver novos entrantes, que é o que está ocorrendo, por exemplo, no mercado financeiro. O mercado financeiro está começando a ter novos entrantes. Né? Isso pode ocorrer em setores também. Né? Então, consolidações, seja por conta de oportunidade de negócio, seja por conta de novos entrantes, seja por conta de empresas que vão desaparecer, ela vai existir. Por isso da importância que a gente bateu na tecla de ter um caixa saudável. E ter um caixa saudável passa por esse modelo de
captação de fontes de financiamento. Tá. Anacleto, legal a tua fala. Tem muitas pessoas aqui perguntando coisas pontuais, né? Mas eu quero trazer aqui algumas reflexões mais profundas, que eu quero aproveitar a oportunidade de ter profissionais como vocês aqui para a gente explorar um pouco a coisa de forma mais ampla e a gente conseguir ter alguns insights dentro, né, de cada organização e tentar achar também o seu próprio caminho, né? O Bounce falou uma coisa que é incorporar variáveis nos modelos, né? E aí a gente tem uma discussão muito ampla, porque a incerteza é muito maior que o risco, então, né, como é que eu vou incorporar uma coisa que eu não sei que existe, né? E só um exemplo que eu tenho falado também é que o relatório de riscos do Fórum Econômico Mundial de Davos deste ano, né, ele apresentava infectious disease, né, ou seja, doenças contagiosas, como 20º colocado na variável de impacto, caso ocorresse, mas nem considerava nos top 20 da probabilidade, né? Ou seja, e era em janeiro, né? E 3 meses depois a gente decretou, a OMS decretou pandemia em março, né? Enfim, ou seja, é dificílimo, né, essa análise de você incorporar novas variáveis. E aí também entra em algumas perguntas que algumas pessoas colocaram aqui, que é a questão de preço, né? Que é também o que o Bounce trouxe aí, você incorporar esse gerenciamento de riscos na precificação. O ponto é fazer negócios, criar modelos de negócio, precificar, ter rentabilidade, geração de caixa, a partir de agora se torna um desafio ainda maior para pequenas e médias empresas que sequer muitas vezes têm ideia do que nós estamos falando aqui, né? É verdade. Eu vou começar, o Balso pode até complementar. Gestão de riscos, para você ter uma ideia, Emerson, eu sou um pouco mais veterano aqui desse nosso grupo KPMG. Risco de mercado e liquidez, ele começou a ser gerido no sistema financeiro na década de 90. Né? No início da década de 90 a gente tinha alguns modelos de concessão de crédito, e isso tomou proporção no final da década de 90 por quebras de bancos. A gente teve Proer, uma série de eventos, e ao longo do tempo passou a ser uma especialidade do sistema financeiro e também das grandes corporações. Você está completamente correto. O que a gente está tentando fazer cada vez mais é propagar essa cultura de gestão de riscos financeiros para as médias e pequenas empresas, com mecanismos mais fáceis, mais acessíveis em termos de preço, né? Seja de metodologia, ferramenta, de aculturamento, porque é o que você falou, aquela mensagem que você deu em relação ao risco, né? Quanto que eu tomo, tem risco que eu tenho que tomar e tem risco que eu não tenho que tomar. Numa grande corporação, isso é a primeira coisa. Isso, por exemplo, tem num grande banco, isso é regulamentado, né, até. Você tem que ter o seu statement de risco muito bem setado, muito bem definido. Até quanto eu tomo de risco para produto, para serviço, para linha de negócio, os meus limites de risco, inclusive com modelos de stop loss. Então, isso é natural, né? Começa com as grandes corporações e tem uma propagação. Então, isso é muito cultural e tem que fazer parte do negócio. Começa no alto nível e tem que ser através dos acionistas, né? dos executivos, fazendo esse modelo top-down. Senão, ele não tem como ser duradouro na empresa. Que o Balso comentou, a gente fazia muito, até pouco tempo, uma avaliação de risco para inglês ver. O ponto não é esse, o ponto é, você pode listar todos os eventos possíveis de risco aí e colocar os extremos. Só que quando você não tem um plano de ação que realmente endereça esses eventos, não adiantou de nada, né? E esse plano de ação ele tem que ser factível, ele tem que ser consensualizado no nível executivo, no nível
do acionista, né? Então, se ocorrer tal coisa, qual é o primeiro mecanismo, né? Hoje é muito comum, né? Então, tem uma crise, chama o comitê de crise. Aí chama o comitê de crise, um olha para a cara do outro e fala, puxa, o que a gente faz agora? Não tem uma cartilha, né? Mas sim, tem que ter política, tem que ter cartilha, tem que ter mecanismos de triggers, o que se faz primeiro, quais são, da mesma forma, o que paga primeiro, tem que estar lá na cartilha de comitê de crise, né? Quais são as principais preocupações, né? Então, é como um corpo humano, né? A gente começa aqui, bom, primeiro vamos proteger o coração, que é o caixa, e depois vamos protegendo mais, né? Protegendo o cérebro, o que vem primeiro, né? Então, é parte da cultura, né? Parte da cultura e de incorporar isso no modelo de negócio. Legal. Tem que ler La Fontaine, né? A Lenda da Cigarra e da Formiga, né? Tem que... Boa. tem que ver um pouco de lições aí, né? No inverno se prepara para o verão, no verão se prepara para o inverno. Né? Exatamente. O Everton, você trouxe uma coisa interessante aí, que é falar das diferenças regionais e setoriais. Num país como o Brasil, isso é uma questão crucial aí, né? E, inclusive, o seu Carlos Alonso, aqui, que sempre participa, sócio emérito aqui da ANEFAC, ele fez uma colocação, achei bem interessante, acho que tem um pouco a ver com isso aí que você falou, né? Ele disse, nos contratos, na cláusula de força maior, deve-se incluir também epidemias, pandemias, interrupções de atividades empresariais por ordens de governos, qualquer nível federal, estadual e municipal. Num país continental como o nosso, a gente pode ter aí contratos muito diferentes para cada região, para cada segmento, né? Exato. Então, eu penso assim que muitas vezes, na ânsia de se otimizar processos, muita gente usa contratos default, né? E esquece muitas vezes de entender as particularidades setoriais e etc. Tem um desafio importante aí também, né? Tem um desafio muito grande da gente ter esse dado prontamente disponível, né? Que acho que é o ponto consensual em todos os itens que a gente passou aqui, desde crédito, mercado e liquidez. Ou seja, às vezes essa informação ela está dentro de casa, ela não está formalizada, como o Lúcio colocou, de uma forma estruturada, de fato você consiga observar que tipo de contrato tem essas particularidades, você pode colocar na mesa para reavaliar fluxo de pagamento, condições de negociação. E como você bem colocou, acho que a questão de um país de dimensão continental como o nosso, ele dificulta bastante esse tipo de consolidação, de tratamento da governança atrelada. Não sei se vocês observaram, tinha um shopping aqui no interior de São Paulo que metade das lojas de shopping poderiam operar a partir dessa semana, a outra metade não, porque ele estava bem na divisa das cidades e uma cidade tinha liberado, a outra não. Ou seja, são situações que a gente vê que parecem malucas, né? Parece uma loucura, mas que tem que estar gerenciadas e acompanhadas dentro do ambiente, do momento que a gente está vivendo. Então, esse ponto que o Carlos colocou, eu acho que é bem isso de fato. O desafio hoje que a gente tem, eu acho que principalmente que a gente precisa dar o primeiro passo. Esse primeiro passo não tem uma fórmula exata, mas sim uma reflexão de cada um dentro do seu negócio, da sua instituição, que tipo de prioridades eu tenho que ter. Eu não vou ter uma governança, se eu estou partindo de um estágio muito incipiente, eu não vou ter essa governança estruturada em uma semana. Não adianta ter essa perspectiva, mas qual que é a minha jornada de lição aprendida no momento que partir da premissa que eu participei agora e desse momento, né, sobrevivi a esse momento e vou ter uma vida daqui em diante, qual que é a jornada que eu tenho que deixar daqui em diante? Ou seja, em quanto tempo eu vou ter, de fato, uma governança estruturada, um gerenciamento de risco bastante assertivo, dados prontamente disponíveis para que, de fato, o gerenciamento ele possa ser cada vez mais assertivo. E esse momento, como a gente colocou, além de uma oportunidade comercial, eventualmente, para alguns que estavam mais capitalizados, mas que sirva também de uma mola para ter uma mudança do status, aí do estágio de governança da instituição. Legal. Bom, o Bonsi, você trouxe aí temas também complexos, né? E uma coisa que eu queria perguntar aqui é o seguinte, né? Nesse cenário atual de volatilidade cambial, ele também abre oportunidades para explorar o tema hedge account, né? Eu sei que é um tema que muita gente até arrepia de quando tem que falar pela complexidade que é isso e etc. Também tem esse aspecto aí como oportunidade, né? Não, sem dúvida. Eu acho que
assim, o que a gente percebe é que tudo é questão de ferramentas disponíveis, não só pela norma, pelo regulador, mas para você implementar e usar isso a favor da empresa, né? O Hedge Accounting, ele não é uma regra que você precisa mandatoriamente seguir. É uma opção que existe na norma, né? O FRS 9, antes do IS 39, a norma contábil, já herdou lá do IS GAAP, essa ideia de trazer a realidade econômica para dentro do balanço das empresas. E às vezes, quando você aplica a contabilidade nua e crua para uma estrutura de hedging, o que acontece na prática é que às vezes você tem um item que não existe no balanço, como por exemplo uma projeção de compras, né? E em dólar, né? E aí você tem um derivativo que você tem que marcar mercado, né? Fazer o cálculo ali. Então vai ficar variando câmbio, né? A mercado numa ponta e o outro ainda nem existe no balanço. Então isso economicamente funciona, mas contabilmente não, né? Então a contabilidade para sair aquele velho contador do débito e crédito, só que não trazia avaliações econômicas e matemáticas, hoje não existe mais esse elemento contábil com essa forma. Hoje a contabilidade ela se modernizou ao ponto de trazer elementos econômicos e matemáticos para dentro. Eu tive um caso muito interessante, por exemplo, uma empresa do varejo que tinha que fazer importações e tudo mais, então tinha projeções de compra, tudo em dólar. Aí veio a pandemia, lojas físicas fechadas. Não podia internalizar as compras, só que já tinha feito a contrato com o NDF, entendeu? Então você precisa ter alguns elementos práticos e recursos, ou regulatórios ou normativos, como é o caso do Hedge Account, que é um elemento normativo, para você ser ágil, né, e incorporar isso como um recurso positivo para a condução saudável da firma, né? Então, assim, eu acho que é uma mensagem muito importante, né? Não demonizar o Hedge Account. Hedge Accounting, primeiro de tudo, que ele não é mandatório, é uma opção que a firma pode ter, né, para aplicar ou não. E a outra, já que tem essa opção disponível, ela não tem à toa. A norma realmente pensou que poderia ser um elemento para trazer a realidade econômica para dentro dos balanços. Tá. Tem uma outra pergunta aqui para o Everton também. E aí está relacionado com muitas outras perguntas que as pessoas fizeram aqui do aspecto mais específico, né? Quais são os principais indicadores de risco, coisas do tipo. Essa aqui é o seguinte, ó. Quais são os principais desafios relacionados à gestão do risco de crédito no momento atual? Porque eu penso que o risco do crédito é uma questão bastante preeminente agora, né? Porque tem essa questão dos programas governamentais, daí os bancos exigem coisas que acaba fazendo com que o empresário não tenha acesso ao crédito, né? A gente viu recentemente os bancos aumentando o seu nível de provisões para perdas, né? Enfim, quais são os desafios relacionados à gestão do risco do crédito no momento atual, Everton? Eu acho que a sua pergunta está até relacionada com a do Gabriel e da Solange, né, que eu vi aqui no chat que eles mandaram recentemente. Acho que, de fato, quando a gente olha o ambiente de bancos, eu vou separar um pouquinho entre financeira e não financeira. Né? Quando a gente olha um ambiente de bancos, acho que a gente já tem um nível, até pelo core do negócio, né, de sem intermediação financeira, o aspecto do crédito é bastante importante. A gente já tem, de fato, um nível de maturidade, como o Lúcio bem colocou, até por todo o histórico do sistema financeiro e de aspectos regulatórios que foram implementados, tanto nacionais como internacionais, ao longo dos últimos anos. O que a gente vê hoje é muita questão da visão prospectiva, né? E até no passado recente, agora publicações de março, a gente viu até algumas assimetrias naturais, porque é julgamental, é expectativa internas entre as divulgações dos bancos de resultado. Alguns bancos sendo um pouco mais agressivos em relação a como entende que o futuro vai se comportar para fins de provisão, e aí tendo uma provisão um pouco maior, e outros um pouquinho menor, sendo ainda vou aguardar um pouco e entender o que está acontecendo nesse meio de março, para no segundo semestre ter uma visão mais clara, e isso vai afetar aqui minha política, o meu número final. Então, quando a gente olha o ambiente de banco, eu acho que tem uma base de dados extremamente rica, tem processos já muito bem estabelecidos, o ponto agora é o julgamento do fator prospectivo. E aí depende muito do portfólio de clientes, portfólio de produtos, tipo de garantias e como está a exposição. Quando a gente sai do mundo financeiro e vai para o não financeiro, que acho que na economia real, em termos de quantidade muito mais representativa, em termos de instituições, o que a gente vê bastante é aquela questão do monitoramento que a gente colocou ali na apresentação. Ou seja, você tem, via de regra, uma avaliação de risco muito baseada no relacionamento, aquilo que o Lúcio colocou, né, de conheço o meu parceiro comercial de anos, eu sei como que ele opera, eu sei que ele me paga certinho, conheço ali a instituição, conheço os gestores, conheço
o comitê executivo da empresa, e muito baseado no passado, ou seja, nunca me atrasou e tudo mais. Quando a gente vai para um ambiente desse, isso tem vale até a página 5, né? Porque a gente está num ambiente totalmente disruptivo no sentido de continuidade de negócios, né? Algo que a gente nunca imaginou e nunca viveu. Então, a questão de você monitorar aquela clusterização de clientes por grupos, de forma que eu não vou conseguir avaliar milhares no nível granular, como a gente faz eventualmente para quem é representativo. Mas aqueles 3, 4, 5 que são representativos, que se me derem um default, tem uma exposição substancial que pode me gerar um problema de continuidade e liquidez bastante substancial, eu vou avaliar, monitorar no nível granular analítico. Aqueles que são menos representativos, eu vou ter que clusterizar, né, agrupar em grupos e vou monitorar, seja por alguma questão de região. Por exemplo, a gente sabe que a região sul já está operando. Então, se eu tenho ali uma contraparte na região sul que está gerando negócio, que está gerando caixa, que eu estou acompanhando, estou em contato, eu vou considerar esse racional para aqueles players daquele setor, daquela região. Então, o ponto que a gente vem identificando bastante como crítico, primeiro, é a compilação de dados, ter esses dados prontamente disponíveis, aglutinados, tratados, saneados, para que a gestão, e a gestão é acompanhamento, é monitoramento, é julgamento das áreas, dos profissionais responsáveis. Ter esse dado estruturado, muitas vezes a gente ainda não tem, porque ainda tinha muito uma visão de eu tenho um comportamento histórico que eu tomo como verdade atualmente, e ele até vale em 2019, no janeiro de 2020. No cenário atual, de fato, ele vai te gerar alguns problemas se você não tiver condições de minimamente minimizar esses impactos futuros aí que estão sendo observados. Tá legal. Tem uma outra pergunta aqui. Olha, sinceramente, eu não sei quem é que se habilitaria a responder isso aqui, tá? Mas eu vou jogar e vamos ver qual vai ser a reação. Vai pro balso. Se é difícil, já vai pro balso. A Mariana falou o seguinte, ó. Quais são os segmentos de menos riscos? Existe esse segmento? Acho que eu posso responder essa. Assim, a avaliação setorial, ela é importante. A gente percebeu 3 setores que chamaram bastante atenção nesse momento, né? Que foi a da aviação, turismo e varejo. Eles foram aí bem sensibilizados nesse momento. E aí, quando você vai para uma análise de gerenciamento de risco, tipo risco de crédito, né? Quem tinha uma operação de crédito com uma dessas contrapartes foi, obviamente, sensibilizado, precisou ligar ali o botãozinho vermelho, amarelo, de alerta para fazer alguma coisa, né? E, por outro lado, aqui no Brasil a gente teve o famoso War Budget, né? Que foi o arsenal de guerra que o Banco Central entrou tentando fomentar, o BNDES entrou junto também, algumas estruturas governamentais tentaram, de alguma forma ou de outra, fomentar para que você não criasse um risco sistêmico voltado para isso. Então, o setor, existem alguns mais vulneráveis em algumas situações, existem outros mais resilientes. O resiliente, por exemplo, tradicionalíssimo é o de energia, né? O setor resiliente, falou em resiliência, falou em transmissão de energia, essa coisa. Dá um pandemônio no mundo, você precisa acender a sua luz, você precisa utilizar isso, né? Então, é um exemplo de setor resiliente. Você tem outros também, né? O próprio consumo, a questão de alimento, né? Eu acho que é uma coisa que, mal ou bem, as pessoas vão precisar se alimentar e tudo mais. Então, assim, a avaliação de gerenciamento de risco, ela vai variar de setor para setor, mas realmente existe uma questão de vulnerável e menos vulnerável, e também a questão de choques de cenários, né? E assim, é uma coisa muito caso a caso. Agora, dentro de um setor você pode ter de tudo. Você pode ter uma mosca branca, né, que é um cara que está performando super bem e as outras meia dúzias performando mal ou vice-versa, entendeu? Então, não dá para generalizar uma resposta, mas eu posso dar esses insights, né? E esses insights são válidos para o momento, né? Para o momento, daqui a 2 meses isso pode mudar, né? Exatamente. Tecnologia, por exemplo, que a gente viu, a tecnologia é muito polêmica, né? O Warren Buffett ele sempre fala o seguinte, olha, eu vou investir em Coca-Cola, porque a Coca-Cola há 100 anos, 200 anos era da Coca-Cola, eu espero que seja igual, não vai mudar o gosto, não vai, se mudar estraga, inclusive. Então ele gosta de ter esse discurso, né, de investidor da Coca-Cola tradicionalíssimo, isso é informação pública e é a cara dele, esse tipo de coisa, é um investidor que eu admiro muito, aprendo muito com ele. Mas, ao mesmo tempo, ele fala o seguinte, olha, se você está investindo em tecnologia, uma atenção que você tem que ter é que tecnologia toda hora se renova. Se toda hora se renova, as empresas precisam botar mais dinheiro
por um choque tecnológico, por uma renovação. Então, ela fica vulnerável, né? Se você tem uma empresa de tecnologia que precisa toda hora consumir capital para se renovar e fazer novidade, e você tem uma Coca-Cola que é igual, vai continuar igual para sempre, que o plano é continuar igual, então ela é operacionalmente mais fácil, né? Então, e essas questões de complexidade ou não complexidade também afetam a questão da vulnerabilidade. O ponto, Emerson, talvez, Emerson, um ponto importante aqui, complementando, a gente tem que pensar com a cabeça sempre do gestor de riscos, né? Independente do setor que tem mais ou menos riscos, a gente nunca deve esquecer a questão da diversificação de portfólio, né? Então, se você está concentrado em setores, você está tomando riscos e você tem que, ou setores ou subsetores, e aí você tem que diversificar, seja por região, ou ter mitigadores que te garantam minimizar esse risco, né? Então, independente do setor, uma estratégia de diversificação de portfólio, ela tem que ser considerada. O Anacleto, sabe que eu morro de inveja do Markowitz, com essa teoria da carteira portfólio, né? Porque a minha avó sempre falou que não ponha todos os ovos na mesma cesta, né? Ela não ganhou o Nobel da economia. Então, eu tenho uma certa inveja do Markowitz com essa teoria. O Taleb tem uma frase também interessante, que ele fala do... Aliás, quem não conhece o Taleb, né? Escritor aí famosérrimo, né? E filósofo e do mundo financeiro, enfim, escreveu o Cisne Negro e o Antifrágil, né? E ele fala que nunca entre num rio que tenha, na média, 1,5 metro de profundidade, né? Nós, seres humanos, nós temos uma certa dificuldade de avaliar riscos, né? Muito, muito. Esse momento agora você deve ter percebido o movimento dos ativos financeiros em bolsa, porque os ativos ficaram baratos, né? O que se entrou de pessoa física em bolsa, prevendo o aumento no futuro. Então, é emocional, né? É muito emocional. A gente fica lá, monitorava a carteira a cada uma vez por semana. Você começa na bolsa a ter mais concentração, você começa a monitorar a cada uma hora. Isso não faz sentido, né? Não faz sentido. E as pessoas têm essa expectativa, né, de que quando o momento está bom, elas acabam comprando, né? Só que já muitas vezes está no pico, né? E como tudo na vida é cíclico, né? O que vai acontecer no próximo movimento, né? A gente tem essa... efeito manada, né? E acaba comprando na alta e vendendo na baixa, né? Verdade. Senhores, para a gente caminhar aqui para o final da nossa conversa, se não surgir nenhuma outra pergunta aqui no chat, queria que você deixasse aí as suas mensagens finais, né? Eu sempre tenho conversado com as pessoas aqui na ANEFAC, quando a gente faz aqui o nosso podcast ou algum evento desse tipo. Eu sempre gosto de trazer o lado da perspectiva humana, né? De como é que você, profissional, enxerga esse momento, né? Quais são os seus mantras, né? Que você usa para conseguir superar esse momento. E claro, né? A gente sabe que a vida vai seguir, vai continuar, mas às vezes a gente acorda meio desanimado, né? Daí quando você lê que agora tem que lutar contra gafanhoto, né? Você fala, caramba, mas tipo, gafanhoto. Né? Já tinha tanta coisa, agora tem gafanhoto ainda. Mas a gente tem que lutar, enfim. Quais são as considerações aí de vocês para o final, ou mensagem que vocês deixariam para quem está participando e quem está assistindo aqui o nosso evento? Eu acho que, do ponto de vista corporativo, a mensagem que a gente deu uma mensagem inicial e agora no final, né? A KPMG tem bastante especialização por setores, né? Tem feito uma série de webinars, webcasts, e está sempre à disposição para o mercado, para discutir e avaliar como a KPMG pode ajudar tanto empresas tanto empresas corporates quanto mercado empreendedor também. A gente tem assessores para isso, tanto do ponto de vista de auditoria, de impostos, como de consultoria. Então, estamos abertos, nossos contatos estão aí, o site está aí, estamos à disposição. Do ponto de vista pessoal,
o que eu recomendo e tento fazer, não é nada fácil, eu prefiro muito mais o contato presencial do que o contato digital ainda, né? Em razão da idade, né, talvez. Mas eu acho que tudo tem que ter o que a gente chama de work balance, né? Tente fazer de forma mais moderada possível. Tudo que é em excesso faz mal, né? Isso definitivamente, né? Então, se você conseguir aí ter um work balance e gerenciar a vida pessoal e vida corporativa, isso vai ajudar a sua saúde, vai ajudar os seus negócios, vai ajudar a sua vida pessoal. Essa é a minha mensagem aqui que eu deixo ao final. Obrigado a todos os participantes. Não, legal. E da minha parte também, Emerson, achei agradecer, complementar o Lúcio aí com o espaço, com a atenção de todo mundo. Acho que a gente está aqui há 1h20, né, e todo mundo participando, perguntando. Acho que enriquece aqui o debate de uma forma geral. A nossa expectativa aqui, novamente, não é trazer nenhuma fórmula pronta, né? Acho que até porque a gente não acredita nisso, isso não existe. Seria criar uma expectativa de que não é real, mas sim trazer aqui alguns pontos de reflexão para vocês pensarem, amadurecerem dentro da realidade, do setor, e acho que do ponto de vista pessoal é isso. Acho que a gente está passando por um momento único, indiretamente está aproximando a gente aí por questão de trabalhar em casa, estar mais próximo da família, porque a gente, de alguma forma, a gente usa também esse momento como uma mola para a gente intensificar os laços de algumas pessoas que eventualmente a gente vê muito menos do que o companheiro de trabalho, né? Eu via menos a minha esposa do que o Balsa, que senta do meu lado ali todo dia no escritório. Então, que a gente utiliza esse momento aí como uma aproximação, estreitar os laços, fortalecer e sair mais forte de tudo isso. Aí se cuidem, e que acho que não há mal que sempre dure, né? Em algum momento isso vai passar e a vida vai voltar um novo normal, mas vai voltar. Assim, a minha mensagem final aqui seria de não negligenciar, né, alguns elementos de gerenciamento de risco também, né? Isso serve tanto para as empresas como para o seu lado pessoal, né? A gente às vezes pensa muito sobre uma norma, um regulador, e às vezes a gente esquece a intuição das coisas. Mas a exposição de risco está associada a isso, né? O que o Lúcio comentou sobre questões de diversificação e tudo mais. Isso tudo vai não só do lado profissional, né, da sua empresa, mas com o lado pessoal também. Monitorem a questão do risco, né, que você tá exposto, ao ponto que seja uma rotina e seja um exercício natural. E aproveitar esse momento, não para, de repente, ter uma visão um pouco pessimista, mas muito pelo contrário, otimista. Sairemos mais fortes e é um ótimo momento para aprendizado. Tá? Então, acho que essa era a minha mensagem final. Vamos todos aprender. Legal. Muito obrigado ao Lúcio, ao Everton, ao Balsa aí pela participação, excelentes colocações e debate. Muito obrigado à KPMG, instituição parceira nossa aqui da NEFAC, sempre promovendo e trazendo profissionais de alto nível para enriquecer aqui o conhecimento de todos os nossos associados. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui ainda participando com a gente. Tivemos aqui mais de 100 pessoas ao longo da fala. Um público bastante relevante, né, para discutir esse tema que é tão importante e aí tem tantos desafios para todos nós ainda aqui no nosso Brasil e nas nossas organizações, independente do tamanho, né, falar de riscos e como é que a gente aprimora os nossos conhecimentos, a nossa mensuração do risco para mitigá-los e evitá-los, né, sempre muito importante. Acho que risco está ligado à sobrevivência humana, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso e é só quando a gente vence esses desafios que a gente de fato evolui, né? Acho que a evolução humana é prova de que a gente sabe intuitivamente gerenciar os riscos, né? Mas já que temos tecnologia, temos conhecimento, por que não aplicar muito mais coisas para melhorar ainda mais e evoluir? Porque à medida que a gente evolui, os desafios também evoluem na mesma proporção e sempre vai ficando mais complexo. Muito obrigado a todos. Sempre deixo o recado aqui de você fazer duas coisas. Acessar a NEFAC nas redes sociais. Estamos presentes em todas elas, LinkedIn, Facebook, Instagram e no YouTube, sempre com conteúdo relevante. Acessar também a nefac.org, o nosso site, conhecer a nossa grade de eventos. Nós temos vários eventos já programados para o segundo semestre que você pode participar. Também convido você a associar-se à NEFAC, se você ainda não é associado.
Aqui você encontra sempre um bom network que pode ajudar você na sua carreira, nos seus negócios e na sua vida. Somos uma associação que há 52 anos promove a integração profissional e pessoal de todos os contadores, auditores, administradores, economistas e os agregados também, as pessoas que gostam dos temas que nós discutimos, que gostam dos profissionais que participam da ANEFAC e que também fazem parte dessa grande comunidade. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Este conteúdo estará disponível no Educa ANEFAC, onde você também pode acessar e assistir mais uma vez. E, claro, compartilhar também com as pessoas que você entende serem importantes receber este conteúdo. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano, e mais uma vez agradeço você por participar com a gente aqui na ANEFAC. Um abraço e até o nosso próximo evento.